Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vai pra cá. Bom, aqui estamos, né? Começando a segunda edição do Hard Talkings de 2023. A quinta do projeto e com muitas outras que virão. Nessa noite, a gente tem o privilégio de voltar a falar do agro, né? A nossa cidade, o nosso Brasil respira o agro. O nosso café respira o agro. Aqui a gente tem o privilégio de receber amigos, parceiros, clientes para os eventos corporativos do agronegócio. Então, nada mais justo do que ter uma noite dedicada para o agro numa semana tão especial como a AgriShow. Quero agradecer a presença de todos, colocar o nosso Hard Rock à disposição. Essa é uma casa, é a única do estado de São Paulo. Somos apenas 6 Hard Rocks no Brasil. E esse é o único Hard Rock com a veia, com o DNA para evento corporativo. Então, a nossa diretoria comprou essa ideia e nós criamos essa cultura e já replicamos para outras unidades. Então, fica aberto o convite para quem desejar ter o seu evento, uma experiência arrebatadora, a gente fala imbatível, né? É no Hard Rock. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Quem aqui já veio no Hard Talks, no evento feito pela FGV junto com o Hard Rock? Alguns levantaram a mão, já recorrentes aqui, Vivi. Olha, bastante gente. Muito bom, muito bom. Já estamos na 5ª edição. Esse evento nasceu de Fomos idealizadores, né, Vivi, da ideia de falar a educação ela precisa ter experiência e a boa experiência precisa ter educação. Então, a gente uniu as duas iniciativas com a FGV de Ribeirão Preto, que é a conveniada que chama edX Lab. Aqui a gente tem alguns dos alunos e candidatos do MBA da edX Lab FGV, e unimos com o Hard Rock para reinventar o conceito de educação com experiência. Então, é um grande prazer saber que esse evento tem sido replicado, né, em outras casas também. O tema de hoje é agronegócio, é a 5ª edição e marca um ano do início dessa iniciativa, que iniciou o ano passado no meio da AgriShow também. Então, espero que vocês aproveitem. Eu tenho um comunicado importante para fazer para vocês, que é o seguinte: eu tenho aqui no bolso, né, olha lá, o quê, né? Um cheque, né? Não é um cheque. Eu tenho aqui no bolso um voucher o pessoal da conveniada da FGV deixou um voucher aqui de R$500 para os MBAs. São MBAs que estão abertos presenciais na FGV de Ribeirão, perto do Ribeirão Shopping, que é a edX Lab. E nesses MBAs tem o de agro, o MBA de agronegócios, tem o MBA de gestão financeira e o de gestão comercial e gestão empresarial, com inscrições abertas, e em Rio Preto também. Mas para fazer esse voucher circular, eu tenho uma pergunta para fazer. E eu tenho uma pessoa aqui para me ajudar na resposta, que é o professor Marcos Fava. A pergunta é simples, Marcos. Eu que te acompanhei várias vezes nas aulas, hoje, para quem não conhece, somos juntos professores na FGV em Ribeirão, em São Paulo, em Ribeirão Preto, o Marcos em várias outras instituições. Eu aprendi uma coisa com o Marcos. Quem que cunhou o conceito de agronegócio, de agribusiness? Já que estamos em semana da AgriShow, tem alguém aqui que tem ideia? Qual que é o nome do professor que cunhou o termo agribusiness? Alguém? Vamos lá. Levanta a mão, quem tiver ideia. O pessoal do MBA... o pessoal do MBA tem que saber. Quem que está levantando a mão? Espera aí. Aqui, ó, tem uma mesa aqui levantando a mão. Espera aí. Vamos ver. Aí o professor Marcos Fava vai falar se está certo ou não. Será que vai valer, hein? Na verdade, foram os professores John Davis e Ray Goldberg, em 1957, na Universidade de Harvard. Tá certo, Marcos? Certo? Então, voucher aqui para a mesa. Beleza. Valeu, Vinícius. Bom, e só para fechar minha fala e passar para o Matheus Consoli, que é o curador de conteúdo aqui do evento, que organizou toda a parte de conteúdo com vocês, é o seguinte: embaixo da mesa de vocês tem mais 9 vouchers, tá? Então, verifiquem embaixo da mesa e tem mais 9 vouchers como esse que o pessoal da mesa aqui ao lado ganhou. Pessoal, vou passar para o Matheus Consoli. Bom evento para todos, e o Matheus vai explicar a agenda nossa de hoje. Obrigado, Matheus. Pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença nessa nossa 5ª edição do Hard Talks, como o Leandro já explicou.
Então eu queria falar um pouco aqui, abrir o tema, né, falar de agronegócio em Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio, na semana de AgriShow, que é uma das maiores feiras do mundo do agronegócio. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer toda a equipe aqui do Hard Rock, a equipe EDEX que se organizou, fez todo o processo, aos amigos palestrantes que daqui a pouco eu vou apresentar, já agradecendo de mão, e todos vocês que estão aqui presentes hoje. Bom, antes de mais nada, falar do agro, né, é sempre importante a gente ressaltar as perspectivas que vai ser um dos temas, o pano de fundo que a gente vai tratar aqui hoje nesse Talks, destacando os desafios e as oportunidades desse negócio que é o agro. Eu começo tentando trazer um pouco no panorama, né, do Brasil e do mundo, alguns temas que a gente está acompanhando, vocês estão, de fato, vivenciando, né? Bem rapidamente, no Brasil, a gente, desde a crise de 2016, 2017, o fato é que a economia brasileira ainda não deslanchou a partir desse momento, a gente não se recuperou, tivemos o impacto da Covid, infelizmente, poucas reformas foram implementadas, temos uma transição de governo aí pouco alinhada com o agro nesse momento, mas o agro segue sendo o setor da economia mais promissor, relevante, gerando divisas, e esse é um tema que chama atenção e por isso nós estamos debatendo aqui. Se a gente olhar o mundo, a gente está vivendo um momento de elevadíssima polarização, né? Questão aí Estados Unidos versus Oriente, China, Rússia. A guerra, que a gente achava que ia durar alguns poucos dias, né, já se estendeu e não temos aí uma visualização. Temos um ciclo de alta de juros e de pouco capital, uma crise energética instalada no mundo e temas ambientais voltando à mesa, né? Então, nesse cenário, eu queria naturalmente destacar alguns desafios, né? A gente precisa, como setor, como empresários, como participantes, como produtores, recuperar a imagem do Brasil e do agro internacionalmente. Somos muito bons em produzir, mas venhamos e convenhamos, não temos lá o melhor marketing do agro como um todo aí, né, do ponto de vista global. Precisamos acessar mercados de maior valor, enfrentar essa transição de crise energética, novos modelos de produção, economia de baixo carbono e toda a questão que envolve também uma agricultura mais regenerativa, né? E nos prepararmos para uma transição de geração que está acontecendo no agronegócio e, naturalmente, também um desafio de mão de obra, de pessoas qualificadas. Então, tudo isso nos preparando para lidar com um ambiente de elevadíssima instabilidade cambial, volatilidade de preços e tudo mais. Esse é o lado dos desafios que o setor agro lida e sabe tratar de alguma maneira. Mas, por outro lado, temos um caminhão de oportunidade, né? A gente está num dos poucos mercados que crescem, são atrativos, e na última década alavancou a economia do Brasil, tipicamente com os negócios vinculados com o agro. O produtor brasileiro é um otimista por natureza, expande área, nós temos recursos, tecnologias e ainda uma grande oportunidade de melhorar os gaps de produtividade, trazer receita e, como o Marcos gosta de falar, capturar margens, né, nesse negócio. A gente tem uma janela de oportunidade para profissionalizar ainda mais o agronegócio, com uso intensivo de tecnologias, sejam em insumos, em máquinas, inteligência artificial e assim por diante. E vai ganhar mais aqueles players, aqueles agentes, aqueles produtores, aqueles fornecedores, aquelas cooperativas, aqueles distribuidores que gerenciarem melhor o seu negócio. Então, a gente que atua com esse tipo de tema de gestão há quase 20 anos, vê uma grande oportunidade de melhorar áreas de gestão operacional, gestão financeira, gestão de risco, gestão de marketing, gestão comercial, aspectos vinculados à gestão de pessoas, logística e, naturalmente, as novas fronteiras de eficiência que o agro vai precisar superar nesses próximos anos. Então, empresários, investidores, gestores, potenciais trabalhadores do agro, vocês têm oportunidades incríveis para aproveitar nesse setor. E para isso, para explorar esse tema e a gente ter uma noite bacana de discussão, de perguntas, de debate aqui, gostaria de convidar então os nossos palestrantes que vão abrilhantar esse Talks de hoje. Antes de mais nada, são grandes nomes, grandes amigos, desde já agradeço aqui a presença do José Guilherme, do Renato Miranda, do Marcelo Magurno e do Marcos Fava. Tá? Então, na sequência, o José Guilherme vai trazer para a gente aqui uma visão sobre as mudanças e a perspectiva de tecnologias, essa transformação digital no agro. Depois o Renato Miranda vai falar um pouco
do produtor, da centralidade no cliente. O Marcelo Magurno com uma visão de inovação e um pouco das questões que envolvem esse mercado de um dos principais insumos que são os produtos para a proteção de cultivos. E o Marcos Fava, nosso famoso doutor agro, fecha a nossa noite falando um pouco e se não fosse o Brasil. Então, vamos em frente, aproveitem a noite, obrigado por estarem presentes aqui. Chamo na sequência, Zé Guilherme, cada um se apresenta, a bola é contigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mac. Bom, boa noite a todos. É difícil competir com batatinha, um chopp, né, gente? Mas vamos lá. Vamos lá que hoje aqui a conversa é boa, tá? Agradecer aqui todo membro da EDX Lab, né, na pessoa do Matheus, viu, Mac? E falar um pouquinho aí para vocês hoje das inovações. Obrigado. Bom, para a gente falar de inovação no agronegócio, a gente precisa primeiro saber qual que é os problemas, o que a gente está enfrentando hoje, né? O Matheus fez alguns relatos aqui de profissionalização, do processo das volatilidades que tem acontecido, inclusive, né? Mas nós temos, gente, N desafios, mas junto com esses desafios, N oportunidades, tá? Essas oportunidades a gente sempre elenca para a gente conseguir trazer isso para dentro da nossa empresa e dentro dessas oportunidades a transformação digital ou todo o aparato digital ele vem a reboque, tá? Não vou ser cansativo aqui num dia de AgriShow que todo mundo deve ter andado cansado, então tomem seu chopp tranquilo, seu vinho tranquilo, vou falando aqui, se precisar tira foto, conversa, pede apresentação para o Matheus, pede apresentação para o pessoal, a gente vai conversando. Tá bom? Então, os principais riscos e oportunidades, nós fizemos uma entrevista, né, na Coplana. Aliás, eu estou fazendo a transição da Coplana, né, Matheus? Você me permite falar aqui? Então, estou fazendo a transição da cooperativa, né, agroindustrial Coplana. E aí a gente fez pesquisa com alguns produtores, tá? Na verdade, com dezenas deles. E a gente viu quais são os principais problemas que têm acontecido com esses produtores. Então, primeiro, lá na frente, que todos os produtores relataram, tá? Mais de 50 produtores, efeitos de mudança climática. Tá? Aí eu estou entrando com seca, estou entrando com muita chuva, ou geada, ou afins. Tá? Todos esses efeitos que têm acontecido bastante. Mas como que a gente pode se preparar? Isso vai acontecer, mas... né? Quais outros desafios que a gente tem no nosso dia a dia? Tá? E tem a restrição de defensivos químicos dentro do mercado europeu, não pode usar mais quando eu quero enviar o meu produto, ou minha soja, ou meu amendoim, principalmente. Né? Lá a gente tem isso muito claro. Qualificação de mão de obra, nossa, está difícil encontrar gente para contratar, tudo é complicado. Né? Então a gente às vezes entende os riscos, mas... o principal é o que a gente tem feito e como a inovação pode ajudar a gente a resolver todos esses problemas. Porque não adianta a gente chorar, beber, falar assim, não, beleza, amanhã vai passar, ou achar que vai passar, né? Que é o pior. Então não vai passar. Nós precisamos enfrentar isso aí. Tá? E enfrentar isso com desafio, com inovação, com vontade, tá? Que é o que a gente vai trazer aqui. Não vou ficar entrando ponto a ponto, isso aqui vocês têm aqui de core salteado, mas o principal é como que a gente tem feito dentro do setor agro para traduzir esses problemas em inovações ou soluções para resolver esses problemas. Tá? Então, hoje a gente tem um desafio claro que é resolvido pelas agtechs, né, ou foodtechs. Né? As agtechs é antes da porteira até dentro da porteira. As foodtechs é pós-porteira, né? Que são as empresas que, às vezes, têm trabalhado principalmente com o SaaS, conceito SaaS, né, Software as a Service, para trazer soluções para os produtores, para as agroindústrias, né, para todos os agentes da cadeia, para que a gente possa aí resolver
conseguir rentabilizar e conseguir ganhar mais dinheiro e com sustentabilidade do nosso negócio. Nós sabemos o mundo que a gente vive, o cenário que estão as coisas, tá? Então, a volatilidade muito grande, né? A necessidade, as mudanças, tudo muito rápido. Tá? Então, hoje, dentro do radar Agtech, né? A gente tem aí essa ferramenta que é, inclusive, patrocinada pela Embrapa, ou melhor, com curadoria da Embrapa, melhor dizendo, hoje com mais de 1.600 Agtech e Foodtech credenciadas para ajudar nas soluções dos produtores, das agroindústrias e de todos os agentes da cadeia ligado ao agronegócio. Tá? Antes da fazenda, né? Então, nós temos mais de 60 vinculada a crédito, mais de 50 vinculada a nutrição, inoculante, análise laboratorial, enfim, N Agtechs que ajudam os produtores rurais nas suas soluções, tá? Hoje, principalmente, através de softwares, não através de hardware, não através de um produto novo ou através de uma solução nova com hardware, né? Hoje, mais de 80% pelo radar Agtech traz soluções ainda SaaS, através de softwares. Tá? Mas isso está chegando para mim? Eu estou tendo acesso a isso? Ou eu estou usando essa inovação que está acontecendo? Tá? Eu acho que o grande desafio meu hoje aqui é trazer essa sementinha para vocês, saber onde vocês podem procurar, onde vocês podem saber que existe, né? Onde vocês podem entender primeiro o seu problema e, às vezes, até fazer a pergunta certa para o meu negócio. Eu falo, não estou ganhando dinheiro por causa de quê? O que está faltando para eu ganhar dinheiro no meu negócio? Né? Então, dentro da fazenda, mais de 700 soluções, tá? Com software, inclusive, né? Desde todo o processo produtivo, depois da fazenda, com novos alimentos, tendência, marketplace, vendas, mercearia online, sistema de embalagem, software de plantio urbano, né? Não é que você vende lá a caixinha lá do plantio urbano, é que você tem um software para aquilo. Isso aqui são softwares, são soluções SaaS, tá? Software as a Service, né? E aí, claro, que a gente tem tudo isso à disposição do produtor, à disposição da agroindústria, à disposição do varejista, do atacadista, que pode usar isso aqui e usar de melhor forma aí no nosso dia a dia. Tá? Os desafios são imensos, mas as oportunidades na mesma proporção. Sem querer puxar aqui a sardinha, o Brasil ele é visto com vantagem comparativa dentro do agronegócio. Nós sabemos fazer isso e sabemos fazer isso bem. A gente consegue produzir um alimento barato e rentável, ou melhor, hoje eu vou usar até uma outra terminologia. A gente consegue produzir um carbono renovável barato. Por exemplo, a cana. Carbono renovável barato, né? Você consegue produzir aí dentro das nossas estruturas e dentro desse país maravilhoso que a gente tem. Tá bom? Era isso que eu queria para vocês aqui. Só um bate-papo rápido mesmo, para trazer aí as grandes inovações, onde vocês podem procurar, e certamente trazer isso aqui junto da Edex Lab, junto com toda a equipe aqui. Tá bom? A partir de agora eu vou chamar o Renato aqui para passar a bola aqui para a gente também. Boa noite a todos aí. Bom, boa noite. Me apresentar rapidamente, sou Renato Miranda. Hoje estou à frente da diretoria de marketing da Sinagro, que é uma distribuidora de insumos do Cerrado brasileiro. Esse ano a gente fecha 70 lojas, faturamento de insumos em torno de 4 bi de reais. E eu vou contar um pouco aqui a minha experiência com intimidade, com esse tema chamado intimidade com clientes. Então vamos falar um pouco de cliente, né? Quem que é esse agricultor que a gente tanto quer ganhar a lealdade quando você já vende, ou quer trazer ele para o teu negócio, né? Como seu cliente.
Passa onde aqui? Do lado. Pronto. Quando eu entrei lá atrás no mercado, eu entrei na Sandoz em 96, que virou Novartis, que virou Syngenta, e tinha muito claro que você tinha duas arenas para trabalhar nessa época. Uma indústria de insumos. Inovação em produto, e aí nós temos, dentro do agro, FMC, Syngenta, Bayer, BASF, que buscam ter o melhor produto sempre. Não quer dizer que não faça as outras arenas, mas investe muito pesado em inovação de produto. Excelência operacional é aquela empresa que quer cada vez custos melhores, entregar com o menor custo, na hora certa, no momento certo do que o agricultor precisa. Aí nós temos, lá em cima, inovação Apple da vida, e embaixo temos o Mercado Livre, que quer buscar cada vez mais excelência operacional. E algumas empresas que vão para a intimidade com clientes, que não quer dizer que não faça inovação, que não queira ter excelência operacional, mas investem pesado em intimidade com clientes. E intimidade com clientes parece ser uma coisa meio romântica, né? No fim, ela tem que te entregar o que a tua estratégia quer, que é crescer em clientes onde você tem baixa participação e ganhar lealdade em clientes onde você tem alta participação. Mas ela não é simples, né? Você precisa de uma cultura muito forte dentro da empresa, você precisa de padrões e rotinas para que você ganhe a intimidade daquele cliente que você começou a fazer negócio. Você precisa de ferramentas, sistema e processos. Então, não tem nada de romantismo. Você tem que trabalhar pesado internamente na tua empresa para você ir buscar intimidade com clientes. E se a gente olhar no mercado sem ser do agro, alguém faz isso? Faz. Você imagina uma empresa que tem 6 parques em Orlando, que recebe 90 milhões de pessoas por ano, e só num dos parques, que nem tem muita inovação, que é o Magic Kingdom, que é o principal deles, recebe 15 milhões de visitas. Como é que faz isso? Com muita processo, ferramenta, sistema, padrão, rotina. Eu fiz o curso da Disney. Quem não fez, eu convido a fazer. É sensacional. Porque ele realmente mostra que uma empresa pode buscar encantar o cliente, mas que precisa de ferramenta, processo. Padrões de qualidade da Disney é dar espetáculo o tempo inteiro. Quando você vai na Disney pedir uma Coca-Cola para a menina que está vendendo a Coca-Cola, ela te olha no olho, pergunta o seu nome, pergunta de onde você é. Faça o teste, vá na Universal. Ela só te entrega o refrigerante e já está olhando para trás, pensando no que ela vai fazer depois. Isso é processo, é padrão, é muita capacitação, é muita alinhamento com a cultura que a empresa tem. Sorria, faça contato visual, você vai perceber quando você for lá, eu recomendo. E no agro? No agro eu vou contar uma história para vocês que eu vivi. Eu entrei, então, em 96, e em 98, o CEO da empresa entregou, o Maércio, entregou um livro chamado The One-to-One Future, da Martha Rogers e Don Peppers, e falou assim, lê esse livro, para o Renato Guimarães, que era o diretor de marketing na época. Lê esse livro e vê se a gente faz alguma coisa aí. 100% das vendas naquela época era via distribuidor. Então, a indústria não conhecia os seus clientes. Sabia quem eram os grandes, mas não conhecia os seus clientes profundamente. E já em 98 a gente começou, eu estava na Syngenta, na Novartis nessa época, que depois virou Syngenta, 21 clientes no Cerrado, 3 RTVs exclusivos, e a gente começou a crescer. Isso passou para 800 depois de 10 anos. A gente fez uma divisão, uma segmentação que a gente diferenciou 200 clientes que a gente considerava as companhias agrícolas. Mas o que de interessante esse livro dizia? Você tem que identificar os clientes, que é o I, o D de diferenciar, segmentar esses clientes para você poder, o outro I, interagir de forma segmentada e depois você personalizar, que é o ID e IP. Então, o que a gente fez na época, e aí em 2008, com 10 anos do programa,
Foi criada uma área de CRM, eu fui convidado para ser, na época, o gerente nacional de CRM da Syngenta, e a gente começou a fazer o P, porque até aquele momento a gente só identificou, diferenciou e interagiu de forma diferenciada nesses 800 clientes. Ali a gente começou a criar rotinas, padrões, que a gente começou a conquistar o cliente de uma forma diferente. A gente tinha um momento que a gente chamava de prós e ação, que sentava com o agricultor para entender qual eram as dificuldades dele. E naquele ano, ele falou, tenho muito medo da sucessão familiar do meu negócio. Como que meus filhos vão encarar o meu negócio? E a gente criou uma academia de líderes, onde mais de 200 agricultores, filhos e filhas de agricultores, passaram por lá, até quando eu estava na frente disso. Hoje deve ter algo em torno de 350. 2 empresas tiveram a audácia, a ousadia de fazer intimidade com clientes. A FMC, com o Clube da Fibra, depois o Clube da Cana, e a Syngenta com o programa Otto, que o nome saiu de One to One, e que hoje tem 25 anos, e é um sucesso, porque enquanto, imagino, a Syngenta tem uns 20% de participação no mercado, nesse cluster de clientes, ela tem 60%, 50%. Então, ela conseguiu a lealdade e ela tem um diferencial nesse grupo de clientes. Quando eu trago para... Esqueci de passar aqui. Quando eu trago hoje para a minha realidade, lá na Sinagro, eu cheguei lá 2 anos atrás, que já era uma empresa voltada para clientes, que já tinha padrões, só que como cresceu muito rápido, precisa de muita capacitação para que esse padrão seja, para que as rotinas aconteçam, para que esse padrão seja implementado, porque a gente, há 5 anos atrás, tinha 50 vendedores, hoje a gente tem 350. Então, você imagina como é que é fazer uma cultura forte de intimidade com clientes. Mas o que a gente está fazendo agora, inclusive com a Markstrat nos apoiando, é fazer com que toda empresa, não só a área de marketing, a área de vendas, busque intimidade com o cliente, mas a empresa inteira. Então, a gente quer que aquele cliente que nos dá auto-share, que compra mais de 2, 3 anos com a gente, que compra portfólio completo, tenha benefícios por estar nesse cluster, e aí que toda a empresa saiba quem é aquele cliente. Não é mais só a área de marketing e vendas que conhece o cliente, é a área de crédito, como que vou facilitar crédito para aquele cliente, é a área de logística, como que eu vou entregar no momento correto que ele queria o produto, em 48 horas, num repique, e por aí vai. Então, assim, estamos no meio dessa turbulência de crescer acelerado, de um ano para o outro, dobrar de tamanho. Saímos de 35 lojas no ano passado para 70 esse ano. Ano retrasado, né? Ano passado a gente abriu 30. Então é uma loucura que a gente está vivendo, mas estamos perseguindo esse tema. Como que eu conheço profundamente meu cliente? Quais são os hábitos de compra dele? Quanto ele planta? Quantos filhos ele tem? Quais são as dificuldades que ele quer buscar? Para que a gente possa, como empresa, estar preparado para atender essas necessidades e que essa estratégia consiga entregar o que a gente quer, que saímos de 300 clientes há 5 anos atrás, hoje temos 6.800 clientes ativos. Como que eu faço com que mais e mais clientes queiram comprar da Sinagro? E como que eu faço aqueles clientes que já compram da gente tenham longevidade, tenham lealdade de longo prazo? Enfim, essa é algumas... Eu queria terminar com um pensamento aqui. Intimidade com clientes não é um projeto que você começa e um ano você para, no outro você bota um pouco de dinheiro, depois de 2 anos você para de novo, mudou o CEO, tirei o pé. Ou você acredita que é uma jornada de longo prazo, que você vai colher frutos no longo prazo, ou você não vai ter sucesso querendo ter intimidade com clientes. Aí você tem que buscar a excelência operacional ou você tem que inovar em produto. Não é essa arena que você vai ganhar o jogo. Obrigado. Quero chamar agora o Marcelo, número 1 da FMC.
para complementar essa noite. Muito obrigado. Não tem apresentação, tem só umas anotações para ser breve aqui. Muito boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Matheus, Edex Lab, Hard Rock, muito obrigado mesmo. Rever os amigos e poder conversar um pouco com vocês é sempre um prazer, é uma honra. Como dito aqui, eu hoje estou como o líder Brasil da FMC, sou engenheiro agrônomo de formação, mas antes de tudo sou um apaixonado pelo agro, nascido aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Rancharia, filho de imigrantes italianos que nasceram no sítio. Então, a minha ligação toda com o agro é muito forte, muito grande, e eu tenho certeza que, depois que eu terminar essa jornada de executivo, quem sabe vou voltar lá para a minha terra e fazer o que eu tenho o maior prazer do mundo. E como um apaixonado pelo agro, falar de perspectiva de agro, né? Perspectiva, para mim, é um crescimento contínuo, seja ele através da expansão em áreas ainda que podem ser exploradas, e tem muito, mas principalmente a melhoria dentro daquilo que a gente já faz. A melhoria contínua de processos, de uso de tecnologia, muito fundamentada em inovação. E por que as minhas perspectivas são boas? Porque eu acho que o agronegócio, tenho certeza, o agronegócio é responsável por uma das maiores transformações tecnológicas, social e transformação empresarial que eu já conheço na história, que é no Cerrado brasileiro. Eu tive o prazer de conduzir aqui na FMC um projeto chamado Gigantes do Algodão, que conta a história dos maiores produtores de algodão do Brasil, suas famílias, a sua migração para o Cerrado e a transformação do Cerrado. Então, cidades que nasceram desse pessoal, como Luiz Eduardo Magalhães, que hoje é uma capital do agro na Bahia, Rio Verde, em Goiás, Primavera do Leste, Sorriso, Lucas do Rio Verde, vocês podem ver contado nessa série. Para quem tiver curiosidade, entra lá no YouTube, no canal da FMC, e coloca Gigantes do Algodão. Vocês vão ver uma série de mais de 25 grandes empresários hoje do agronegócio brasileiro que subiram sem nada e realmente transformaram uma região. Por isso eu sou um apaixonado e vejo com boas perspectivas, né? Para falar um pouco de inovação, eu gostaria de ligar inovação junto com tecnologia. Esse é o fundamento que nós trabalhamos, é aí que nós nos pegamos. Acho que a primeira grande inovação do agro veio ainda com a Revolução Verde. O que nós podemos ver hoje aí com um aumento, principalmente da produtividade, que foi muito caracterizado por técnicas de plantio, técnicas de manejo e técnicas de colheita, que realmente alavancaram. Assim como hoje a gente pode ver, na grande maioria do Brasil, um sistema de produção feito 2 vezes ao ano. O que era antes chamado de safra e safrinha, hoje são 2 safras cheias, quiçá até 2 safras e meia em algumas regiões onde se usa irrigação. Então, essas transformações realmente são ímpares e feitas com uso de tecnologia, de inovação e de muito investimento. Tem muito investimento atrás disso tudo. Acho que tem algumas coisas que ainda vão caminhar e vão caminhar forte na internet das coisas. O que a gente está vendo é muito primário ainda, como o uso de telemetria. Na área operacional, acho que as usinas de cana fazem isso já há algum tempo, e isso está sendo levado já mais agora na produção soja, milho, né? Você pode ver isso também hoje, próprio confinamento, pecuária, o quanto você medir, você consegue progredir e melhorar. Depois nós temos algumas coisas como software de gestão, que eu acho que também é sumamente importante e tem inovado muito. A gestão precisa ser melhorada. Nós estamos falando de um setor primário, mas que precisa ter muita gestão. Empresas que eu conheço, que plantam hoje 650 mil hectares de área, se não tiver software de gestão, não consegue rodar. E isso a gente vai ver cada vez mais e mais e mais. Nós temos todo o processo de automação, ou seja, como você diminui o uso de mão de obra e incrementa a sua capacidade de geração de renda, através de mais de automação. Então, muita tecnologia,
E por trás disso, muita empresa investindo em inovação. Nós estamos vendo aqui na AgriShow essa semana muita coisa voltada às máquinas inteligentes, né? Máquinas que já vão quase que trabalhar só. Acho que aí tem uma questão de conectividade ainda que tem que ser desenvolvida, mas isso é questão de tempo, né? Questão de tempo, isso está aí e vai rodar. Nós também temos visto muito investimento nos softwares, feitos principalmente pelas startups, né? Os conjuntos de startups que têm investido, uma meninada que está chegando aí, e nós somos um desses investidores. A FMC tem esse papel realmente de aportar recursos numa empresa que tenha tecnologia como uma base importante e que possa ser empregado nos nossos negócios. O uso de drones é outra coisa que está crescendo. Hoje, um cliente da FMC na Índia, ou um agricultor na Índia, ele pode acessar, através do smartphone, ele pode acessar a compra de um produto aplicado com drone da FMC, sem precisar ir na área dele e sem precisar conhecer o produto. Hoje nós sabemos a área dele, onde é que ele está localizado, logicamente pequeno agricultor, 800 metros quadrados, algumas regiões até 2 hectares, mas hoje ele faz isso tudo sem sair de casa, através do smartphone, na confiança do que nós estamos aplicando para ele lá, é um produto para controlar aquela praga que ele tem. Então isso é muita inovação, também muito investimento feito, e daqui a pouco isso chega aqui, né? Um pouco mais de tempo, isso chega por aqui também, pode ter certeza que vai andar. Precisa agora mais regulamentação. O uso sustentável da água é outra coisa que eu acho que nós vamos caminhar muito. Então, deixo aqui um ponto, eu não tenho maiores detalhes, mas o crescimento de irrigação que nós estamos vendo no Brasil é algo muito forte, investimento, e que vai precisar ser olhado através de mais tecnologia e mais investimento também em como melhorar isso. Eu vou entrar mais forte agora, um pouquinho mais projetando na área que a gente trabalha e trabalha com mais intensidade, que é a área de proteção de cultivos. A FMC é uma empresa que se dedica à proteção de cultivos. Nós não temos biotecnologia, não temos semente, mas sim nos especializamos na proteção de cultivo. Proteção de cultivo em 2 arenas, químicas tradicional, sintético tradicional e biológico, né? Então, hoje nós falamos já dos produtos eco-friendly, né? Os produtos amigáveis, muito na linha de biofertilizantes, fertilizantes naturais ou dos biorracionais. Nós temos um centro de pesquisa hoje que fica na Dinamarca e é um centro que trabalha já na inovação, no mapeamento genético dos bacilos. Então, nós temos os micro-organismos já geneticamente sequenciados e a gente sabe como utilizar, né? E assim a gente faz também na área sintética. Alguns investimentos que vocês podem ver chegar rápido aí. Inovação na tecnologia dos produtos, muito voltada à formulação. Você não adianta desenvolver uma molécula potente, fazer um investimento de 20 anos, se você não consegue atingir seu alvo com segurança, né? Principalmente em um ambiente altamente regulado, como é o mercado que nós atuamos. Então, formulação é algo que a gente tem investido muito. Nos biológicos, ou nos biodefensivos, a gente também tem investido bastante, mas muito mais do que na descoberta de qual micro-organismo vai fazer a diferença na agricultura, mas sim como colocá-lo na agricultura em segurança. De novo, vai a formulação. Você precisa ter um produto que carrega um micro-organismo, um esporo ativo, por pelo menos 3 anos, sem que esse perca eficiência. Então, não é algo muito simples, algo muito fácil. E a agricultura de precisão. Nós temos um investimento num sistema hoje, que já estamos com 4.600.000 hectares mapeados no Brasil, que nós conseguimos prever com 3 dias de antecedência a chegada de uma lagarta spodóptera na lavoura de algodão, soja e milho. Então, nós enviamos um push no celular do nosso agricultor, do nosso técnico, ou de do gerente agrícola, e que diz, olha, no talhão A, fica
aqui o alerta que daqui a 3 dias sua população vai estar em nível de controle. E essa assertividade tem sido de 99%. Então, isso está avançando muito forte. Mas para que essa inovação? Essa inovação não é para colocar mais produto, como muita gente pensa, mas é para você usar o produto na hora certa, saber o momento exato de você fazer o manejo. E isso tem avançado e tem avançado. Para isso, gente, é preciso ambiente regulado, é preciso ter segurança jurídica, principalmente, porque os investimentos são muito altos. Você investe numa tecnologia para chegar na mão do agricultor mais de 10 anos. E são muitos e muitos profissionais. Hoje nós temos cerca de 850 PhDs, doutores, trabalhando em inovação na FMC. Então, esse é o recado que eu quero deixar, bem rápido a todos. Fico, mais uma vez, agradecido pelo convite. E o último ponto da inovação, que eu acho que é super importante, que não adianta nada a gente investir e fazer tudo, e é uma coisa que me preocupa muito hoje no agro, chama-se capacitação e educação. Como essa inovação pode chegar no campo e realmente colher frutos se você não tem pessoas capacitadas e treinadas. E ninguém melhor para falar disso do que o professor Marcos Fava Neves, um empreendedor do agro, uma pessoa que tem realmente o meu total respeito e admiração e que ultimamente lançou mais um empreendimento aqui com alguns sócios, que é a Faculdade Harvard, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como os demais. Então, Marcos, deixo com você. Obrigado a todos e fico à disposição. Obrigado. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o Magurno pelas gentis palavras, a presença do Zé Guilherme, do Renato, são grandes amigos, né? A gente que está militando aí no agro há 30 anos, você percebe que a coisa mais bonita que a gente tem são as pessoas que a gente conheceu. Realmente aqui está um grupo que sempre ajudou muito as nossas empresas, né, Matheus? Sempre colaborou com projetos, então queria agradecê-los aí pelo tempo. Sobrou aqui o meu encerramento e eu preparei mais ou menos uns 40, 50 minutos, tá? Para que a gente possa concluir, sendo que eu tenho noção absoluta que eu sou o obstáculo entre vocês e a comida. Não tem nada pior para uma pessoa se sentir o obstáculo na vida de outra pessoa. Então são 5 pontos em 5 minutos que eu peço a atenção de vocês. Vocês querem saber o câmbio, quanto vai estar em dezembro? Querem saber o preço da soja? Arroba do boi? Caixa de laranja? O que mais? Vamos tentar falar todos aqui em 5 minutos? Se eu não colocar o óculos, eu não falo nenhum. Isso é sinal já dos 30 anos de atuação no agro, viu, Renato? Bom, primeiro dos 5 pontos, pessoal. 30 anos de carreira como engenheiro agrônomo, eu nunca vi tanta volatilidade no mundo. Eu costumo falar que é o período dos 3 Vs, variáveis variando violentamente. Esse ano vocês já viram o câmbio a 5,40 e já viram ele abaixo de 4,90. Esse ano vocês estão recebendo R$ 120 a saca da soja. Quem não vendeu antes, se ouviu, a gente já tinha vendido. E não está 105 porque a Argentina perdeu 30 milhões de toneladas de soja. Nós estamos com um risco brutal da arroba do boi cair mais. Por que ela pode cair mais? Porque pode entrar a gripe aviária no Brasil, bloquear a exportação de frango para alguns mercados, entrar esse frango no mercado interno, porque o frango você não estoca igual o boi no pasto, e aí ele derruba a arroba, ele derruba tudo. Então é muita volatilidade. Mas para mim, a maior preocupação que eu queria deixar, e já foi falado pelo Renato, pelo Matheus, pelo Magurno, é a preocupação que a gente tem com mão de obra. Para mim, dos 10 grandes pontos de variação violenta, que a gente sabe, câmbio, o estresse nos insumos, a questão da taxa de juros, tudo que vocês estão vivendo aí, a mão de obra, para mim, é o mais preocupante. Eu tenho viajado o Brasil inteirinho, Passo Fundo, Luiz Eduardo Magalhães, todo lugar a reclamação é quantidade e qualidade de gente. Então, eu fecho o primeiro ponto com essa reflexão para vocês. Segundo ponto, Brasil tem oportunidade nos grãos? Vocês acham no futuro ou não? Temos chance nos grãos? Vamos provar para vocês. O consumo mundial cresce quanto? 30 a 40 milhões de toneladas de grãos por ano.
O mundo precisa de qual área por ano para a demanda ficar junto com a oferta? Nós precisamos de 6,5 milhões de novos hectares sendo plantados por ano. O Brasil é o grande ganhador dos últimos 4 anos. Queria dizer para vocês que, igual aos últimos 4 anos, dificilmente a nossa geração vai ver. O Brasil agregou em 4 anos que área de grãos? 14 milhões de novos hectares. Em 4 anos, o Brasil agregou em grãos quase 2 vezes a área de cana do Brasil, em 4 anos. Esse crescimento vai ser difícil ser repetido. Acho que a gente segue agora com 2 milhões de novos hectares por ano, 2,5 milhões, mas não 4,5, que gerou esse estresse todo que a gente teve aí, de inflação nas cadeias produtivas, falta de produto, falta de trator e assim por diante. Na soja, pessoal, olha que gostoso falar isso para vocês nessa noite aqui no Hard Rock Café. Aliás, a Vivi, onde é que está? Muito obrigado por ceder a casa outra vez. Na soja, o Brasil chegou a 41% da soja produzida no mundo num só país. Eu costumo falar que é a nossa bomba atômica da paz. Pode ser usada todos os anos, gerando comida para as pessoas. E a boa notícia para vocês do ano de 2023 é que o milho brasileiro também assume a liderança mundial. Se na soja a gente tem 55% de participação no mercado mundial, a caminho de 65%, 2/3 da soja comprada pelo mundo virá do Brasil em 2031, 32. No milho nós estamos chegando a 30% do milho comprado pelo mundo vem do Brasil. Momento difícil para a soja, momento difícil para o milho. Sabe por quê? Nós estamos perdendo 2 grandes amigos que estiveram conosco nos últimos 4 anos. Quais são os grandes amigos? O preço internacional dos grãos e o câmbio. São 2 amigos que estão se despedindo de nós. Chegou o momento deles irem embora e aí nós vamos ter que voltar de novo naquele cenário que a gente tinha de 4 anos para trás. Carnes, terceiro ponto meu, carne representa oportunidade para o Brasil ou não? Muita, pessoal. Daqui 10 anos nós teremos, olha só, 36% do frango comprado pelo mundo, hoje é 32%. Daqui 10 anos, 30% da carne bovina comprada pelo mundo virá do Brasil, hoje é 23%. E daqui 10 anos, 15% do suíno comprado pelo mundo virá do Brasil, hoje é 11%. Então, o Brasil, vocês estão percebendo que aos poucos ele passa a liderar as importações, né? O que o mundo compra. Nós já estamos quase com 9 setores. Falta o algodão, está aqui o Luciano, trabalha muito com a Brapa, Markstrat, Projeto Sou de Algodão, que eu recomendo vocês conhecerem. O algodão, em 2 ou 3 anos, também passa os americanos. E aí são 9 produtos, desde papel e celulose, até suco de laranja, café, açúcar, que hoje nós temos 41%, vamos chegar a 50% da importação mundial, tudo isso vindo aqui do Brasil. E, por fim, o último ponto de crescimento que eu queria falar para vocês é o biocombustível. A gente fala pouco do biocombustível, mas o Brasil tem tido grande chance de crescimento graças aos biocombustíveis. Hoje os americanos usam 140 milhões de toneladas de milho para misturar no etanol. Imagina se não tivesse o etanol misturado na gasolina americana e eles colocassem 140 milhões de toneladas de milho no mercado mundial. Por que o açúcar está mais de 25 centavos por libra-peso? Em parte porque tem problema de oferta e em parte porque a Índia começou a misturar 20% de etanol na gasolina. Eu estou com uma competidora aí forte, vocês estão ouvindo? Mesmo sem microfone, ela consegue me superar. Já deve ter ido umas 15 taças de chopp, né? Barbaridade. Mas o chopp também é etanol. E o mix está bastante alto ali, vocês estão percebendo. Bom, então, outra coisa legal é o HVO. O HVO, o que é o HVO? É o biodiesel feito de soja. E os americanos estão misturando cada vez mais soja para fazer biodiesel. Para o Brasil é bom ou não? É bom para o produtor de soja, mas olha que interessante que é o agro brasileiro, é ruim para o produtor de frango e de suíno, porque o farelo vai ficar mais barato no mercado americano. Olha a loucura que é analisar o nosso agro. Então, eu acho que é o seguinte, ó, só para fechar,
Boi, na minha opinião, volta para 300 no segundo semestre. Câmbio, na minha opinião, novembro, dezembro é 4,70. A soja só sobe se tiver algum evento climático nos Estados Unidos. O milho ainda pode voltar a subir, porque a gente depende da segunda safra do Brasil, que pode ter efeito climático, e depende do clima nos Estados Unidos, e tem a Ucrânia no jogo. Então, vocês estão vendo que na soja só tem uma variável que pode variar violentamente agora, que é o clima nos Estados Unidos. No milho são 3. Uma delas pode jogar favorável para ele voltar a subir. Na soja eu não acredito. Eu acho que quem perdeu a chance de vender a 160, 170, vai ficar com esse 120. Aí no milho eu vejo alguma chance aí pela frente. Então já falei da arroba, falei do milho, falei da soja, falei do câmbio. E a mensagem final. Como é que a gente vai vencer na agricultura, pessoal? Eles já falaram aqui. É inovação. Vocês concordam comigo? Vai ter muita demanda, mas não está garantido que vai ter preço. Então eu vou ter que trabalhar eficiência, vou ter que trabalhar tecnologia para construir margem. Você viu aqui o Magurno falando, dá para antecipar a chegada da praga. Eu hoje visitei stands de empresas na AgriShow, onde você aplica o produto, não é mais litros por hectare, é cuspida por planta. Então, fica aqui o recado. Quem não adotar a tecnologia não vai participar do jogo vitorioso que está garantido para o Brasil, mas não para todos os produtores nos próximos anos. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Obrigado de novo aí, Renato Miranda, Zé Guilherme, Marcelo Magurno, por nos prestigiar aqui. Sem dúvida, a concorrência com o chopp e com os petiscos não é fácil. Então, queria deixar aí o nosso abraço, nosso agradecimento por terem participado de mais esse Hard Talks. E a gente vai ter outras oportunidades. Por questão de tempo, da agenda, tivemos aqui quase 50 minutos de trocas de experiências. Não vou delongar para questões em aberto, mas os colegas estão todos aqui durante mais um pedaço da noite. Então, quem quiser encostar, conversar, bater um papo, trocar cartões, estão todos os contatos em aberto aqui. Aproveitem mais uma vez, tenham uma ótima noite, uma boa semana e obrigado a todos, pessoal. Um grande prazer.